Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos pra gente começar a semana, começar a segunda-feira com o nosso Além da Saúde Podcast, episódio de número 50. E é claro que eu convido você, não é que está nos acompanhando nesse momento, para que nos ajude, para que mais pessoas tenham conhecimento do nosso Além da Saúde e também de toda a programação aqui da Is Rádio Podcast. Solta a mão no dedinho aí para você compartilhar. Então curta, comente aqui com a gente, mande suas dúvidas durante o nosso programa e compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família. E lembre que mesmo quem não consegue acompanhar a gente ao vivo, pelas plataformas do YouTube e do Facebook da Is Rádio Podcast, hoje, assim que terminar o nosso Além da Saúde, e nos próximos dias a gente sobe os episódios do Além da Saúde no meu canal do YouTube também, no Fabiana Fatoretto. Aí as pessoas conseguem ter acesso quando elas quiserem, da onde elas estiverem, e pode escutar, pode assistir, pode ter mais conhecimento. Essa tecnologia que está a nosso favor, e assim você consegue ter, não é, a notícia ali à sua disposição, mais informação de extrema qualidade, que é isso que a gente preza aqui no nosso Além da Saúde. E nesse episódio de número 50, o nosso tema, vamos conversar sobre harmonização orofacial, e quem vai falar com a gente é ela, que eu estou extremamente lisonjeada de recebê-la aqui no nosso Além da Saúde. Ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Doutora Fabiana Batistella, minha xará, seja bem-vinda. Obrigada, Fabiana, boa tarde. Prazer é meu, é um imenso prazer realmente estar com você. Muito tempo que a gente está tentando, Exatamente! Né? Hoje conseguimos. Conseguimos deixar a agenda, não é? Nem certa. fale. E a doutora Fabiana tem um know-how muito grande por ser, não é, cirurgia dentista, atuante, maravilhosa aqui na nossa cidade de Limeira. E agora, não é? Agora não, ela sempre se especializou e encontrou essa vertente também na harmonização orofacial. E a gente vai falar sobre isso. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tanto do YouTube, do Facebook, no Instagram. Estamos ao vivo nas 3 plataformas. Se tiver alguma instabilidade, eu sempre falo isso aqui, o Instagram, por ter muitas lives acontecendo simultaneamente, às vezes tem alguma instabilidade, que é do próprio aplicativo, da própria plataforma, não é da nossa transmissão. Então, se você estiver acompanhando pelo Instagram e começar a ter delay, começar a travar, muda aí de plataforma, não é? Migra para o Facebook ou para o YouTube, que a gente continua ao vivo, e assim você vai conseguir acompanhar, não é, todos os detalhes aqui junto com a gente, tá bom? E eu quero também deixar o recadinho para você se inscrever nos nossos canais, que isso é muito importante para que a gente continue também desenvolvendo esse trabalho. Então, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, Is Rádio e Podcast, e também nos meus canais, né, Fabiana Fatoretto. Então, você vai conseguir também acompanhar tudo isso de pertinho, tá? Doutora Fabiana Batistella, cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial aqui junto com a gente. Eu acho que é importante a gente salientar essa questão da especialização, né, doutora? Que o profissional, quando ele quer entregar um serviço bem feito, ele tem que se dispor ao estudo constantemente, principalmente na área da saúde, a área que você escolheu. Tá. E a área de dentista também não é diferente. Vocês têm que estudar muito a fundo para poder entregar um serviço de qualidade. Porque hoje em dia, a banalização dessa questão da harmonização orofacial está muito grande. Tá demais. Exatamente, a gente tem que estudar, é um estudo constante. Chega um pouquinho mais perto, doutora, por favor. Eu costumo falar que eu estudo todos os dias.
Então, a banalização, ela está acontecendo absurdamente. Por isso que eu até sugeri a você falar a importância, né? Conversar sobre. A gente tem que ter muito estudo, muita noção de tudo que você faz para você ter ideia do que você vai entregar para o paciente. Quando eu resolvi me especializar, na realidade eu atuo nessa área há 12 anos. Meu primeiro curso, já fazem até 13 anos, foi em toxina botulínica, preenchedores. E eu fui fazendo cursos de uma semana, às vezes de um final de semana, às vezes de um mês. E eu via cada vez mais a necessidade de estar me especializando nisso para poder estar entregando resultados para o paciente. Que é isso que a gente precisa, né? Entregar os resultados. Na época que eu comecei, foi muito complicado. A gente trabalhava com a parte de preenchedores ou toxinas e, de repente, vinha um bloqueio pelo CRM ou pelo próprio CFO e a gente tinha que parar, né, de atuar. Em 2017, eu já tinha vários cursos, inclusive assim, em outras áreas cirúrgicas de, por exemplo, bichectomia, lip lifting. Então, assim, eu tinha vários cursos, só que eu não tinha essa especialização. Então, eu resolvi fazer para me tornar especialista. Na verdade, quando eu comecei a fazer a especialização nem era reconhecida aqui no Brasil. A especialização se tornou reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em 2019. É muito recente, então, né? Muito recente, né? Só que eu já estava fazendo. Porque eu falei, não, isso ninguém me tira. O estudo ninguém me tira, o conhecimento ninguém me tira. É o que eu sempre friso aqui. Exato. Então, eu falei, não, eu vou me aprofundar cada vez mais. E eu sempre fui uma apaixonada pela estética, né? Então, essa área me fascinou. Quando eu terminei a minha especialização, o CFO já havia reconhecido. Então, hoje, eu sou uma especialista reconhecida, né? No Brasil, já há esse reconhecimento. E com isso, eu acabei ficando na cadeira de harmonização facial em Bragança Paulista. Hoje eu dou aula lá, junto com os professores, né? Com os chefes da cadeira. E eu estudo 1 hora por dia, pelo menos todos os dias. Olha que interessante isso, gente. Esse relato da doutora Fabiana. Porque tem sempre coisa nova acontecendo. É muito dinâmica. E são detalhes que fazem a diferença no resultado que você vai entregar. Porque, assim, nós não somos aplicadores de toxina botulínica. Ai, muito bem falado. Nós não somos aplicadores de preenchedor. Nós queremos o resultado. Nós fazemos um gerenciamento do tratamento do paciente. Então, é muito simples o paciente chegar no meu consultório e falar, eu vim fazer a toxina botulínica, né? Mas ele não tem indicação para aquilo. O tratamento dele vai muito além do que uma toxina botulínica. Então, é o que eu costumo falar. Você tem que fazer um planejamento do seu paciente e seguir dentro daquele planejamento. Então, não é porque ele quer fazer um preenchedor que ele precisa de um preenchedor. Então, assim, não é que ele quer fazer um bioestimulador que ele precisa de um bioestimulador. Nós temos que tratar esse paciente como um todo. Nós temos que levar aquele tratamento dentro de um planejamento. E de forma individualizada. Totalmente individualizada. Porque eu acho que a maioria dos seus pacientes, me corrija se eu estiver enganada, chegam pra você falando, a minha amiga fez. Exato. Ou a minha mulher que me indicou aqui pra fazer tal coisa. Sim, a minha mulher quer que eu faça toxina. Acontece muito não é com isso? os homens. E com as mulheres, aquela comparação. A minha amiga fez, eu também gostei, vou querer fazer. Mas às vezes a indicação da amiga é diferente da indicação dela. Exatamente. E o resultado também. Então, isso eu ressalto sempre. Nós não trabalhamos com receita de bolo. Então, o que é bom para você, talvez não seja bom para mim. O que respondeu de uma forma em você, talvez não responda em mim. Então, o tratamento, ele é individualizado totalmente. E outra coisa que eu acho interessante que você falou, que você estuda no mínimo 1 hora por dia, todos os dias, para entregar os melhores resultados. Mas vai além de entregar os resultados. Eu acho que é a entrega dos melhores resultados e minimizar os riscos. Também. Porque dependendo do que o paciente precisa, do que você fez de protocolo para seguir o tratamento, esse planejamento que foi feito, Exato.
não adianta só você tomar os seus cuidados, mas do teu consultório para fora, o paciente vai ter que seguir o que você passou para ele fazer. Exato. E muitas vezes, não sendo feito isso, vai se influenciar nos resultados. Vai gerar um resultado não positivo, exatamente. Ou vai aumentar os riscos ao invés de minimizar esses riscos. Sim. Que você estuda tanto para que eles não aconteçam. Para que não aconteçam, exatamente. Então, é por isso que tem que ter um diálogo muito franco com o paciente. Tem que ter um exame clínico muito minucioso. Eu gosto muito de exames laboratoriais, porque um paciente que não está bem fisicamente, com a saúde, com um hemograma legal, ele não vai ter um resultado completo. Olha aonde a gente está chegando. Porque você fala, harmonização orofacial, harmonização facial. Não. Eu vou lá fazer a toxina botulínica, o preenchedor e tá tudo... Não é assim. Não, exatamente. Nós precisamos ir a fundo no paciente. O paciente que tem deficiência em vitaminas, ele vai ter uma deficiência em reabsorver certos materiais, em ter o resultado com esses materiais. Então, eu recebo muito pacientes que já fizeram, por exemplo, preenchedores em outros locais e me relatam, eu não tive esse resultado. Mas como que tá as suas vitaminas? Como que tá o seu hemograma? Você sabe? Eu não fiz um exame. Então, nós não temos como responder. Não tem base? Não, eu preciso ir a fundo. Então, a gente tem que analisar cada paciente individualmente. Tá aí a diferença de ser especialista no assunto. Exato. Nós não somos aplicadores. É muito fácil você sair aplicando toxina, você fazer um preenchimento, um resultadinho negativo, o outro acaba tendo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer resultado para o nosso paciente. Mas, ultimamente, vamos abrir um parênteses aqui, não é o nosso tema, mas a gente não pode deixar de falar, já que estamos falando de estética, o que tem acontecido com o tão famoso peeling de fenol. Que é uma técnica maravilhosa, se souber ser feita. Isso. Se for feita de maneira adequada, como é para ser feita. Por um profissional extremamente capacitado. E em ambiente cirúrgico. O próton, ele não é fácil de ser lidado. E em ambiente cirúrgico, né, doutora? Em ambiente cirúrgico. Porque ele é cardiotóxico. Muito. Então, o paciente tem que ser monitorado dentro de um ambiente cirúrgico para que nenhuma intercorrência aconteça. Exato. Muito bem preparado previamente. Porque o que vem acontecendo, não é? Estão vindo à tona casos, não é? Que muitas vezes já aconteceram, mas que com as mídias sociais, com as redes hoje, a gente fica sabendo com mais facilidade. Exato. Então serve o quê? De alerta. Tome cuidado. Tá errado fazer? Não, tá errado você não saber escolher se o profissional e saber se o profissional está capacitado para fazer ou não esse tipo de procedimento. Ou não, exatamente. E isso acaba denigrindo a imagem nossa, né? De todo mundo que estuda. Em cima de quem estuda, exatamente. Não é? Então, assim, você tem que prestar muito atenção no profissional que você vai, para você saber o resultado que você vai ter, né? Hoje em dia existem... Você sai no centro da cidade, você vê isso oferecido em várias portas. Gente, aí é uma opinião minha, tá? Abre parênteses. Não existe milagre. Não existe milagre em tratamento estético, seja ele qual for. E não existe milagre quando o custo que está sendo oferecido para você é muito abaixo do que você vê pela maioria que está no mercado. Quando a esmola demais, o santo desconfia. Sabe como é que é? É bem isso. Então, nessa questão de estética, não é só estética. A saúde está envolvida. Exato. Né? Exato. Então, tome cuidado com essas ideias mirabolantes. Não é que em uma sessão vai mudar a sua vida. Nada em uma sessão muda a sua vida. Milagre não existe. Né? É uma construção. É aquilo que você falou, é um gerenciamento. É um gerenciamento, é o que eu falo. É isso que eu vendo. É um gerenciamento para o envelhecimento, né? Eu não vou vender um botox, um preenchedor. Não, eu vou vender o seu gerenciamento. E não adianta você fazer o seu botox, minha amiga, e não tomar as vitaminas. E não fazer o seu skincare todo dia. O skincare, exatamente. Tem que fazer, não adianta, né? Exatamente. É um trabalho necessário. É aquele trabalho todos os dias para você ter o resultado a longo prazo. A longo prazo. E eu achei interessante a gente falar sobre harmonização orofacial. Porque, assim, na odontologia, isso está extremamente ligado. Por que é orofacial? Porque
a gente está trabalhando com a face e dentro, né, disso, o que engloba? A boca, a oclusão, os dentes, restaurações. Muitas vezes eu recebo paciente que tem uma deformidade, uma diferença de lados. E se você não souber avaliar a parte dentária desse paciente, você também não vai ter sucesso. Porque se a oclusão estiver desajustada, a mordida estiver torta, você não vai conseguir consertar a face, muitas vezes, do paciente. Só com aplicação. Exato. Então, por que a importância de um dentista estar atuando? Exatamente essa, porque nós conseguimos trabalhar tanto na estética como na parte oclusal, na parte dentária, que é super importante ser avaliado. Na verdade, então, é um conjunto, né, É um conjunto, doutora? por isso, orofacial, oral e facial. É onde nós podemos atuar. Então, assim, outro detalhe, né, que muitas vezes é confundido. O dentista pode atuar aonde? Cabeça e pescoço. Só, daqui para cima. Então, assim, às vezes há algumas controvérsias, algumas briguinhas que você escuta falar, Sim. né? Quando saem essas bombas aí nas redes sociais. E só que, assim, nós dentistas somos extremamente capacitados para atuar nessa área. Nós entendemos, assim, absurdamente de cabeça e pescoço. Então, com certeza, se Porque for já estudaram isso para formação de dentista. isso, Exato. né? Então, assim, essa área é extremamente importante. A gente está salientando isso. Eu atuo na área orofacial, né? Que é a parte dentária junto com a parte estética. Que é a parte que você domina e que é especialista. Exato. E que foi exato. buscar a especialização para entregar o melhor. O melhor resultado sempre. E minimizar né? os riscos. Porque risco... Todos os procedimentos têm riscos. É importante a gente deixar isso bem claro, né, doutora? Todos têm. É lógico que você fazendo com um profissional capacitado, que tenha conhecimento anatômico, que tenha conhecimento do produto que ele está usando, as chances são mínimas. Vai minimizar. Né? Mas isso existe, né? Isso existe. Então, assim, você estando dentro, né, com um profissional capacitado, mesmo que aconteça algum problema, ele vai saber como converter isso aí. Né? Ele tem o domínio da técnica. Sobre a técnica. E o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que ele tem que fazer se ocorrer. Se ocorrer, exatamente. Né? Então, por isso que você tem que ter certeza de onde você está indo, quem você está buscando, né? E o estudo tem que ser constante. É incrível. A área nossa está extremamente dinâmica. O que tem saído de materiais novos, de protocolos novos, é uma coisa que é absurda. Como eu falei, eu agora estou dando aula, estou dentro de uma cadeira. De um mês para o outro, tem coisas novas. Então, eu preciso estar sempre me atualizando, eu preciso estar sempre estudando, porque senão, quando eu chego lá no mês seguinte, se alguém pergunta alguma coisa, eu estou por fora. Porque hoje está lançando uma coisa nova dentro de uma coisa que eu sei muito. Olha entendeu? isso. É uma coisa extremamente dinâmica, graças a Deus. Porque assim, você está sempre se reciclando também, e né? eu falo que a gente vai estar super respaldado. Porque materiais excelentes no mercado, entendeu? Técnicas excelentes sendo lançadas. Hoje nós temos a tecnologia aliada, né? Que são os aparelhos. Eu gosto muito de trabalhar com ultrassom micro e macro focado, com o laser de túlium. Então, assim, você aliando os protocolos com a tecnologia que vem surgindo, que é o futuro, você tem resultados fantásticos. Agora, Fá, além da importância da especialização, do estudo, de tudo que você falou, dessa dedicação diária ao estudo, a importância desse planejamento junto com o paciente e fazer com que o paciente entenda as reais necessidades desse momento. Porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de fases. Então, nesse momento, a gente pode estar precisando de uma coisa. Daqui a um tempinho, vai mudar. Porque o envelhecimento não para. Não para. Né? Não, eu falo para os pacientes, porque a primeira pergunta, né, quando a gente traça um planejamento ou faz um procedimento, doutora, quanto tempo dura? Quantas sessões vou ter que fazer? Não é? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura esse tratamento? A partir do momento que você pisar na rua hoje, você continua envelhecendo. Então, assim, o que a gente conseguiu hoje vai ser para o seu benefício futuro, óbvio. Mas a partir do momento que a gente acabou de fazer, que você pisou na rua, você vai continuar envelhecendo. O seu botox começa a acabar, o seu preenchimento começa a diminuir, né? O seu bioestimulador começa a reabsorver. Então, assim, é um tratamento constante. Por isso que a gente tem que tratar e tem que seguir. Eu vejo uma diferença
absurda dos pacientes que eu traço aquele plano de tratamento e eles fazem corretamente. E a diferença daquele paciente que eu traço o plano de tratamento e chega no mês seguinte, doutora, eu vou deixar para daqui 1 mês. Eu vou deixar para daqui 2. Vai ter um resultado? Vai. Mas é outro resultado. Então, assim, se você fizer a coisa correta, é óbvio, como você falou, a necessidade vai mudar de um ano para o outro, né? De 2 anos para outro. Mas, assim, você consegue gerenciar isso daí e você consegue ter uns resultados melhores. Mas aí a naturalidade que é o mais legal. A gente volta no planejamento. Exato. Que é aquilo que você estudou para fazer, mas tem um certo limite. Acaba que daqui para frente é o paciente que tem que gerenciar também. Sim. Também tem que ter ajuda dele. Tem que ter ajuda dele. E não adianta só fazer o teu protocolo e não fazer o home care. O home care é importantíssimo. Não é? É importantíssimo. Porque eu tenho pacientes que falam, eu acordo, eu não passo nem protetor. Eu falo, mas como assim? Gente, nos dias de hoje não dá. passar protetor, Não né? dá. Não tem como. Pelo amor de Deus, você tem que... Essa luz, né? Tudo. Tudo envelhece a gente, né? Então, assim, esse home care é extremamente importante. Teve uma fase que eu até lancei uma linha de home care e comecei a seguir. Mas até isso eu achei que não seria legal, porque até o home care tem que ser individualizado. Então, assim, a gente tem que analisar a fase da pele do paciente, como ele está, as vitaminas que ele necessita, a maneira, né, o hábito dele, diário, para você poder traçar. Então, eu parei. Hoje em dia, eu individualizo totalmente. Então, vamos lá, o que você usa? Às vezes, ele não sabe, né? Eu não sei o que eu estou usando. Então, você me manda as fotos. Aí, a gente vai analisando junto e eu vou passando depois um tratamento que deve ser feito. E hoje em dia, a gente tem ótimos produtos prontos. Fantásticos. E a gente tem uma gama também de produtos que podem ser manipulados. Para a necessidade de cada paciente. Eu adoro produtos manipulados. Não é? Porque daí você individualiza realmente, né? Exato. Eu adoro, porque daí você consegue fazer a porcentagem ideal. Porque muitas vezes você quer uma porcentagem, nos prontos você não consegue. Não encontra. E tem as marcas queridinhas, né? Sim. Então, assim, o paciente fala, mas eu queria usar aquela marca, porque aquela marca... Mas não tem o que a gente precisa ali. Tá vendo? Né? Por isso que eu falo que a gente tem que ir num profissional que entenda de tudo isso. Porque às vezes a gente acaba investindo o nosso dinheiro. Eu não falo que é gastar, porque quando a gente fala em tratamento é investimento. Então, é um investimento futuro, né? Sempre. Mas quando você investe seu dinheiro, às vezes, de uma forma errada. Porque você vai pela marca que você gosta, pelo marketing daquele produto, daquele lançamento. E, na verdade, não seria o melhor naquele momento para você. Não seria o adequado. Você manipulando, você vai economizar e vai ter aquilo que você realmente precisa naquele momento. Exato. Né? Exatamente isso. São como os colágenos, né? Que a gente fala para sempre estar tomando. Tem vários, né? Produtos. Sim, nossa, no mercado tem muito. Então, assim, existem os manipulados e existem os prontos. E eu sempre dou as dicas. Olha... Dos que tem pronto, o que seria legal para você seria esse, né? O manipulado que você vai precisar seria assim. E daí a gente vai traçando junto, dentro, lógico, porque a gente tem que entender como que funciona a dinâmica daquele paciente. Sim. Porque tem paciente que não tem condições de estar repassando um protetor 2, 3 vezes ao dia. Então, dentro dessas dinâmicas, você consegue estar traçando o melhor plano de tratamento para aquele paciente. Para que esse paciente se acostume a fazer isso também. Nossa, eu tenho vários pacientes que não tinham hábito de nada. Quando chegaram, não queriam usar nada. Eram relutantes àquilo, sabe? Hoje é uma gracinha, se cuida, sabe? E até pacientes mais velhos, porque hoje em dia você trata 75 mais assim, né? Fácil. A longevidade tá aí, né, gente? Como eles amam se cuidar, é muito bonitinho de muito ver, gostoso. Sabe? É muito gostoso. É um investimento na saúde. Exato. Porque a autoestima faz com que você tenha mais saúde. Uma coisa tá interligada com a outra, né? Outra. E, às vezes, pacientes que estão, assim, até numa fase depressiva, com autoestima baixa. Você vê aquela melhora, é a coisa mais gostosa que tem. É a coisa mais deliciosa, porque ele começa a se ver no espelho e ver a melhora. E uma coisa que eu adoro falar, eu gosto daquele resultado de te ver e falar assim, nossa, como você tá bem? O que você tá fazendo? Você mudou o cabelo? Né? Tipo assim, não foi lá e falou, fez tal coisa, Exato, não. aquele natural. Aquele natural, aquele bonito natural. E
progressivo, nada assustador, porque quando eles chegam no consultório, uma coisa muito comum, eu não quero ficar com aquela cara engessada de boneca, hein? Eu não quero ficar com aquele rosto redondo. Ai, que maldade. Não quero ficar com cara de Estênio Garcia. Ai, maldade. Eu ia falar, mas eu não falei, ó. Não sou Ramon, eu, hein? procura a foto aí. O Ramon vai procurar a foto. Então, é muito Estênio comum. Garcia. Exato. Gente, eu não tô falando mal, pelo amor de Deus. Não é por maldade, mas é só pra vocês entenderem. Porque o Estênio é um senhor, sim, da melhor idade. Um ator que maravilhoso. eu tenho muito respeito. Me lembro de novelas maravilhosas que ele fez. Sim. Marcou toda uma geração, uma época. Sim. Muita gente se inspirou no trabalho dele. Só que do dia pra noite ele mudou, ele ficou com cara plastificada. Ele sumiu. Quando ele voltou, ele estava muito envelhecido, ele né? fez muitos... Os procedimentos não foram a favor. Não, porque o que de eu acordo com o que você tá falando. Exato, que o que eu falo é assim, você pega uma bexiga, enche ela começa a esvaziar, ela vai ficando flácida. Se você encher, ela vai ficar maior do que ela era... Antes. Que ela era da primeira vez. É verdade, correto? Então foi isso que foi feito, foi enchendo só, não foi sendo tratado aquela pele, não foi gerenciado aquela pele, não foi tratado de dentro para fora para depois ser cuidada, entendeu? Olha a diferença. Então ficou aquela coisa enorme. Lógico, para você acabar com aquelas rugas, teve que se encher mais. Então aquilo assustou, né? Porque ele já tava com a cara de vozinho. Sim, gente, muito envelhecido. Todo mundo vai envelhecer. Agora, como você quer envelhecer? olha aí, ó. O antes e depois. Sabe o Ramon? O Ramon é o Ramon, minha gente. Olha Temos lá, aqui na ele técnica, arrasa. ele arrasa. Olha isso. É exatamente isso na que a gente foto fala. É um senhor. Exato. Podia melhorar? Muito. Muito. De uma forma sem natural. mexer. E não de uma vez, como foi feito. Você vê, ali Parece foi outra mexido. pessoa. Ali foi mexido até com lentes de contato nos dentes. Deveria ter sido feito? Com certeza. Porque isso muda muito. Tá. Rejuvenesce demais o paciente você mexendo nos dentes, né? Mas assim, talvez não dessa forma como foi feito ali. Não tão evidente, né? Aquele rosto, é o que eu falei pra você, encheu a bexiguinha, murchou a bexiguinha. Se você encher, você tem que encher mais. Então não foi gerenciado e foi feito tudo, pum, de uma vez. Né? Sem necessidade. Assustou, sem necessidade. Por isso que tem gente que às vezes chega lá no consultório, eu acho que com medo também de fazer muita coisa. Muito, eles morrem de medo. Né? Então eu falo, calma, eu sou uma pessoa extremamente cautelosa, eu sou super conservadora. Eu, assim, já cheguei a perder pacientes por ser tão conservadora assim, entendeu? Porque queriam esse resultado imediato. Queriam isso e eu não entrego isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu sendo conservadora, eu acho que eu mais ganho do que perco. E, então, eu vou sempre nessa linha. Então, eu sempre tento acalmar meus pacientes e falo, calma, você não vai ficar assim. Não é assim. Fique tranquila que você não vai ficar assim. Doutora Fabiana, procedimentos mais procurados. Tudo isso que você citou, né? Toxina botulínica, acho que é o recorde ainda. Olha, toxina botulínica, preenchimento labial principalmente, né? Que o pessoal procura muito. O bioestimulador, que é o meu queridinho, eu amo trabalhar com bioestimulador. Eu acho, assim, que todo mundo tem que fazer. 35 mais, uma vez por ano. Todo mundo tem que fazer. Que mais? Hoje a gente trabalha muito com fios também, né? De sustentação. Não só de sustentação, como os lisos, né? Que fazem a parte de preenchimento, principalmente em região de olheiras. Apesar que olheiras, hoje a gente tem uma gama imensa que a gente pode estar trabalhando. Olha aí. A gente vai precisar vir muitas vezes aqui para vários conversar capítulos. a respeito de tudo. Assim. Vários capítulos pra gente poder então, sanar assim, tudo. Mas assim, os mais procurados, nós podemos citar esses 3. Entre primeiro e segundo lugar, aí tá a toxina e o preenchedor. Eu acho que os dois têm Eles a batem mesma... de frente ali. Isso. Eu ainda brinco que toda mulher precisa de 1 ml na boca. Toda mulher precisa. E tem também a correção dos lábios, né? Sim, porque tem gente que tem a parte de... simetria. Isso. Tem gente que tem a parte superior ou a inferior mais fina. Em relação ao outro. lado diferente do outro. Isso é muito comum, né? Muito comum. Mas aí é que entra a importância do dentista. Pra ver se tá certinha a mordida. Exato, oclusão. Então, assim, a gente faz muito a parte de assimetria. Com toxina botulínica também. A gente atua no sorriso gengival,
né? Nas assimetrias em pacientes que tiveram algum tipo de derrame, que tem diferença de altura de sobrancelha, de olho. Então, a gente atua nessa parte também. Olha com a que toxina. legal! Ela é terapêutica, né? Então, assim, na verdade, ela começou como terapêutica, Sim. né? Depois que ela se tornou estética. Estética. E então, assim, nessa área a gente trabalha muito. Nesse caso, seria uma parte terapêutica mais o bioestimulador mais o preenchedor e a toxina. Né? O bioestimulador entraria mais na estética mesmo e no gerenciamento do envelhecimento. Pra quem não sabe, o sorriso gengival é aquele sorriso que a pessoa sorri e aparece muito a gengiva. Exato. Né? Fica muito à mostra. Muito à mostra. Dá pra corrigir com toxina botulínica, isso? Perfeito. Verdade. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica lindo. E existe também uma técnica cirúrgica que nós dentistas usamos. Atualmente no consultório eu não trabalho com ela, eu indico ela. Quem faça. Quando um sorriso gengival é muito acentuado, que o paciente tem que ficar, né, fazendo a toxina a cada 6, 8 meses, e a gente percebe que não corrige tão perfeitamente, eu indico a cirurgia. Mas assim, 90% dos pacientes a gente consegue corrigir o sorriso gengival com a toxina. E fica maravilhoso. Olha isso! Fica maravilhoso. Por isso que é importante, quando você não tá contente com alguma coisa, ir direto num profissional que é especialista. Porque antes de fazer qualquer tipo de preenchimento ou qualquer tipo de tratamento, você vai ter que ter essa anamnese, essa conversa franca. E ser honesto com tudo que você tá usando no momento, que tipo de medicamento se você tá usando no momento. Isso é muito importante também, né, doutora? O momento que você tá passando, o que você teve antes, entendeu? Porque muitas vezes já aconteceu de um paciente sentar na minha cadeira, eu diluí a toxina, a gente tinha feito uma anamnese na semana anterior, criteriosa. Aí ele me fala que ele teve Covid há 15 dias que ele saiu. Como que um paciente debilitado, com uma Covid recente, vai fazer uma toxina? E hoje a gente tá vivendo dengue também, né? Num papo descontraído ali, sim, é dengue. Dengue agora? Se a gente não tá num papo descontraído ali no momento, eu poderia ter feito, sem saber, e ter tido um problema sério num caso desse. Olha isso. Entendeu? A coisa é muito complicada. Então, assim, eu faço uma anamnese profunda, eu faço um exame clínico bem detalhado também. E mesmo assim, depois numa conversinha informal, você acaba descobrindo uma coisinha ou outra. Porque muitas vezes é interessante. O paciente, por exemplo, diabético, que toma medicação para diabetes, ele não acha que ele tem um problema. Você pergunta, você faz algum tratamento médico? Não. Você toma algum remédio? Eu tomo só um remédio para pressão. Entendeu? Como assim? A pressão não é um tratamento. O tratamento de pressão não é um tratamento médico? Lógico que é. Então, eu só tomo aquele remédio, eu tomo insulina. Mas eu não faço mais nenhum tratamento médico. Porque aquilo para ele não é um tratamento médico. Já virou rotina. Exato. Então, a gente tem que conversar e puxar todas as informações possíveis para você não ter nenhum problema com os procedimentos que você vai ter. Para não ter intercorrência. Intercorrências. Ou colocar o paciente, né, mediante algum risco desnecessário. Desnecessário. Exatamente. E assim, faço todos os protocolos, o paciente assina todos os documentos, até mesmo para a parte tecnológica de aparelhos, é feito o protocolo de assinar os documentos do que ele está passando, porque muitas vezes, hoje em dia, a gente tem o WhatsApp, graças a Deus, a gente manda tudo ali por escrito, está tudo documentado, mas muitas vezes ele não lê, porque a ânsia de querer fazer aquilo ali é maior, tão grande, que ele não lê os detalhes. Aí, você acabou de falar, pediu para ele ler, ele vai te perguntar o que está ali escrito. Mas você não leu, né? Você não viu? Então, assim, os pós, a gente tem que repetir para a pessoa realmente fazer, né? Então, assim, é muito interessante o tratamento estético. É muito diferente de um tratamento odontológico real. Quando eu saí da cadeira odontológica para a área estética, eu senti muita diferença. Porque na área estética, quer dizer, na área odontológica, o paciente reluta muito para fazer, às vezes, uma restauração, sabe? Ele não dá importância para aquela restauração. Na estética, você piscou, ele quer fazer. Você falou, você deu um exemplo, ele quer fazer. É muito louco, isso. É muito louco. É. Então, assim, eu tive que aprender a andar pisando no freio com os pacientes. Porque eles querem muito, né? Pra e você evitar o excesso. Você não pode ter o excesso,
né? Você falou assim muitas vezes das coisas, né? Meu vizinho fez, Isso, o comparação, meu marido, né? comparações. Eu já tive caso de estar 3 amigas dentro do consultório que marcam o procedimento no mesmo horário, né? E daí uma sai, não, mas você tinha que fazer isso. Olha, eu fiz, olha como eu fiquei. Não, você tem que fazer. A outra também, não, você tem que fazer. Elas me deixam quase louca, né? Mas eu me divirto. Aí, você tem que fazer isso aqui. Eu falo, não, gente, calma. Cada um é cada um. Aí senta pra você na cadeira. Não, doutora, mas eu quero fazer isso. Mas você não tem indicação pra isso. Você não precisa. Ah, mas eu quero, porque ela falou que fez bem pra mim, pra ela, né? Que ela ficou bonita, porque fez... Não, mas você não tem indicação. Aí você tem que tentar explicar o porquê não tem aquela indicação. Porque, assim, a amiga já fez a cabeça. Exato. Então, assim, a estética tem muito disso. E a gente frisa e frisa sempre que o resultado não é igual para todos. Até eu parei muito de postar agora as minhas coisas no meu Instagram. Eu até apaguei o meu Instagram, porque nós tivemos uns problemas. Problemas não. A gente tem que seguir as normas do Conselho Federal de Odontologia. Eu vi você postando sobre isso. Né? Então, assim, o Conselho Federal de Odontologia, ele frisa muito que a gente não pode ficar trabalhando com antes e depois. E, assim, eu não deixo de dar razão a eles. Porque, assim, o que acontece? O resultado que você teve não é o resultado que a sua vizinha vai ter. Entendeu? Que a sua prima vai ter. E, muitas vezes, o paciente vai por aquela foto. E aquilo não é o real. Não é o que vai acontecer. E outra, a gente não sabe nem se aquela foto é real. Muitas vezes não é. Porque hoje em dia a gente vê tudo muitas fotos que não são, que são manipuladas. Exato, né? Exato. E porque assim, se você trabalhar com qualquer laboratório, ele te manda foto de antes e depois. E você pode usar as fotos deles, né? Então, assim, eu não recrimino o nosso conselho. Eu acho que a gente tem que seguir a regra, o que eles falam. Tava demorando para aparecer. Olha lá. O doutor Alcides Teno Castilho Júnior é marido da doutora Fabiana, né? Ele esteve aqui com a gente há um tempinho atrás, falando, parabéns, doutora Fabiana. 2 Fabianas juntas só poderia ficar ótima entrevista. A gente parabéns. A gente é overdose de Fabiana hoje aqui. Ó, Cicolau, a Rosilene Cicolau. Rose. Meu botox ficou perfeito. Agende seu horário. Adoro! Ela ficou maravilhosa. Adoro! Ela ficou maravilhosa. Tem mais aqui, ó. A Ana Cláudia Dota Barros de Martini. Fabiana sabe muito do que está falando, além de ser uma querida amiga. Ela é fofa demais. Que delícia isso, ó. A gente troca muita figurinha. Isso é muito bom, isso aí, muito né? bom, muito bom. E... Eu, assim, sou uma pessoa que eu sou tranquilíssima. As colegas, se querem me chamar, me chamem. Eu discuto numa boa. Porque eu acho que, assim, o que é correto, o que é certo, a gente tem que dividir. Sabe? Eu recebo, assim, colegas recém-formadas, novinhas, que me pedem para me acompanhar num dia no consultório. Eu tenho as portas sempre abertas para essas profissionais. Poxa vida, que legal isso. É muito gostoso. Eu adoro ensinar também, né? Como eu gosto de estudar, eu gosto de passar. E eu acho que muitas vezes você ensinando, você aprende 2 vezes, né? Com certeza. Então, assim, eu sempre que eu posso, sempre que me questionam, eu tô sempre de portas abertas aí. E essa amiga minha é uma que a gente sempre troca figurinhas, ela me pergunta, uma fofa. E não é bom isso? Demais. Porque às vezes a pergunta, tipo, impulsiona pra você pesquisar mais. Pesquisar. Às vezes eu falo, poxa, mas não é dessa forma, né? Não tinha pensado desse jeito, aí, né? Vamos lá buscar. E muitas vezes você vê que realmente não é. Né? Você tira aquela dúvida da sua cabeça e consegue também passar para a pessoa a forma correta, que realmente, de repente, é a que você explicou, ou não, tem alguma coisa diferente. Que, assim, é muito louco. Uma boca, eu vou preencher a sua boca, por exemplo. Eu tenho 1000 maneiras de preenchê-la. Entendeu? Eu tenho 1000 maneiras. É lógico que daí vai depender da maneira que você quer. Eu vou avaliar o que você almeja, né? Onde que nós vamos trabalhar. Mas eu preenchendo seu lábio é muito diferente, de repente, do meu colega que vai preencher. A visão é diferente. A visão é diferente. E nem sempre os resultados vão ser diferentes. Mas as técnicas são diferentes. E eu tenho 1000 técnicas para uma boca. Olha só. Então, na hora, a gente vai avaliar ali. Não, ela precisa disso, disso e daquilo. Então, eu vou por aqui.
sabe? Ó, a doutora Ana Paula Faria falando que você arrasa no consultório em São Paulo. Eu atendo no consultório dela em São Paulo. E a Carmen Missali, excelente live. Também adorei o meu procedimento com essa querida. Fofa, ó, minha cunhada, isso só amo. ratifica Beijo tudo que a gente pra tá vocês. falando. Beijo. Foi um desafio novo pra mim, eu começar a atender em São Paulo. Olha né? aí! Foi assim, surgiu do nada de umas pacientes que vieram de São Paulo para serem atendidas por mim. E daí começou cada vez mais querendo. Daí uma delas falou, mas por que você não vai para São Paulo? Vai você né? pra lá que é mais fácil. Vamos pra lá. E eu tenho essa colega amada, irmã, que estudou comigo, nós moramos juntas. Olha só! E assim, somos amigas e irmãs mesmo, desde a época de faculdade, que eu nem vou falar o tempo que eu tenho de formada aqui. E daí eu comecei a atender com ela, que era um sonho antigo. E menina, tá bombando lá. Olha isso. O consultório Volta pra dela mim. é uma delícia. Volta. Olha aqui, ó, no chat do Instagram, presta atenção. A Fabiana Fernandes. Se precisar de mais uma Fabiana, tô na sala ao lado. Bora! Adoro, Fá. Já pensou se duas dão trabalho, imagina. Vem pra cá! Vai ter que pôr uma sineta pra ver quem fala primeiro, hein? Ó. Ai, mas isso que é Enfim, gostoso. é isso. Porque às vezes o inesperado te impulsiona e te dá mais energia pra conseguir levar adiante aquilo que você gosta tanto de fazer. Exato. E é muito bom. Quando eu vou para São Paulo, eu já cheguei aí fazer atendimento em 2 dias. Eu tento manter um dia só, né? Por conta dos meus horários que são corridos. Eu entro, 8 horas da manhã, a gente já chegou aí até 10 horas da noite. A gente não sente, Fá. Eu não tenho canseira, eu não tenho vontade de almoçar, eu não tenho vontade de parar. Porque é uma coisa tão gostosa, você fazer o que você ama, né? O que te dá prazer. E fazer com amor. Com amor. E Isso que faz diferença. Né? É. Então eu vou ali e ela vai junto comigo. E ela é uma fofa, porque ela faz a parte de ortodontia, arrasa na ortodontia. Hoje ela tá com os alinhadores invisíveis, ela é fantástica profissional. Mas na sexta-feira ela tira e fica comigo lá. Então, assim, é um barato ver ela aprender. E ela, às vezes, discute, sabe, com a paciente, como se fosse eu. Assim, eu falo, nossa, daqui a pouco ela vai roubar meu lugar aqui, sabe? Mas, assim, por quê? Porque a gente faz um intensivão, a gente fica ali dentro. E por ser no consultório dela, como ela tá fazendo ortodontia, ela tem que saber indicar a estética. Ela tem que Ou saber seja, ela tem que saber o procedimento também. Exato. Né? Então, assim, é muito gostoso. Eu não vejo a hora passar. Eu, dentro do meu consultório, se deixar, eu durmo lá. Porque eu amo fazer o que eu faço. Agora, voltando naquela questão que a doutora Fabiana citou muito bem, que não adianta só você ver por fora do paciente, você tem que saber como é que ele tá, se ele tá bem, como é que tá a vida dele, se ele pratica atividade física, porque isso, gente, eu falo que é aquela moedinha que você coloca no teu cofrinho. A atividade física é isso, é a moedinha do cofrinho. Exato. Que você vai depositando o tratamento você até postou estético. Qualquer coisa assim, né? Acho que hoje até você postou, né? Onde você faz a força. Isso. Nós precisamos disso pro envelhecimento. Exato. Só que em contrapartida, dentro da harmonização, por exemplo, um paciente que pratica esporte, que corre, né? A gente vai ter que individualizar. Aí você já tá falando de atleta de alta performance. Não necessariamente. Mas aquele que corre muito. Não, né? que corre mesmo. Hoje em dia a gente tem essas corridas, né? Que o pessoal participa. Tá. Então daí tem o treinamento diário para esses pacientes. Ó, tem gente vendo a live trabalhando também, isso que eu falo. Nossa, mulher é isso, gente. A Rosilene. Contar o salário, viu? Rosilene Nicolau. Doutora, eu tô vendo a live, mas trabalhando também, tá? Ó, kkk. A gente dá um desconto. A gente dá um desconto. Hoje. Então a gente tem que individualizar esse tratamento, porque um paciente que pratica muito esporte, no caso da toxina botulínica, ela vai degradar mais rapidamente. Entendi. Então nós temos que explicar isso. A queda facial vai ser maior para um paciente que corre, porque ele tem um impacto. Então temos que individualizar esse tratamento também. Por isso que tem que falar todos os detalhes para você. Todos os detalhes do dia a dia dele. Então, assim, ao invés de fazer um bioestimulador uma vez ao ano, eu vou fazer 2. Tá. Né? Eu vou usar outras técnicas para tentar retardar o envelhecimento dele mais do que eu retardaria num paciente, por exemplo, que só faz uma musculação, né? Ou que faz uma natação. Então, a gente tem que ver. Mas é óbvio. Como você falou, o esporte é importantíssimo em todas as áreas da vida individualizar. da gente. Não tem jeito. Mas a gente tem que pensar nisso também, né? E como nós estamos na segunda-feira, Dia Internacional de começar a atividade física e a dieta. Mas como eu sempre falo isso aqui, né? Abre parênteses, não precisa ser só na segunda-feira, pode ser qualquer dia da semana. Tem que ser todos os dias. Até de domingo você pode começar a fazer, não tem que esperar a segunda chegar.
tá? Quero agradecer demais a Academia Focus Esportes Clube, que é nosso apoiador aqui no nosso Além da Saúde e na programação da Rádio Podcast. A Focus Esportes Clube, eu falo que é a minha segunda casa, porque adoro aquele ambiente, me sinto, não é? Aconchegada, é aconchegante, é uma família. Os professores sempre, assim como a doutora Fabiana falou que é interessante você sempre passar por especializações, reciclagem, os professores estão sempre se reunindo para fazer esse tipo de reciclagem, para fazer, não é, discutir os casos, os alunos que estão chegando na academia, quais são as dificuldades que eles podem melhorar nessa questão do treino, tanto da musculação quanto das aulas, a bike, natação infantil, os bebês podem começar a fazer a natação na metodologia Gustavo Borges, que é maravilhosa, que as crianças aprendem brincando a partir dos 6 meses de idade. Então, é uma academia muito completa, e se você tem alguma limitação, não é, por conta de saúde, de dor, pede pro seu médico fazer uma cartinha, leva lá na academia, conversa com a equipe que eles vão fazer um plano individualizado, seguindo as suas necessidades e respeitando as suas limitações. Mas isso não quer dizer que você não vai poder fazer atividade física. Aliás, muita gente achava que não fazendo atividade física iria melhorar, e quando começou a se movimentar, se livrou das dores. Porque o nosso corpo, ele é movimento, mas ele é movimento mediante conhecimento específico. E a Academia Focus te oferece isso com os professores, tá? Rua Tenente Belisário, 367, no centro aqui de Limeira. Segue as redes sociais, que eles também postam muitas novidades. @Focus Esportes Clube. Vá fazer a sua visita, não é, guiada com a equipe para você conhecer. Sem compromisso, mas eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai ficar por lá mesmo, tá? Academia Focus Esportes Clube, tá bom? Doutora Fabiana Batistella, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, nossa convidada de hoje. Vou deixar o Instagram da doutora aí pra vocês acompanharem. Coloca pra mim, Ramon, por favor, ó, @doutoradra.fabianabtc. Tá aparecendo aí, ó, embaixo do nominho dela. Pra vocês seguirem também e acompanharem o trabalho dela nas redes sociais, que não tem como a gente não falar de rede social nos dias de hoje. Não né? tem. Então, se vocês quiserem conhecer Mas mais... como eu falei, eu não tenho mantido muita coisa dentro de antes e depois, porque não é permitido. Então, assim, fiquem à vontade para me chamar, para tirar as dúvidas através do Instagram mesmo. Ou a gente marca um horário para estar indo no consultório e bater um papo. O pessoal, a semana passada mesmo, teve uma paciente que falou: poxa, mas eu passei para minha amiga, não tem nada quase na sua página. Eu falei: não vai ter. Por enquanto não vai ter muita coisa, não. Mas pode me chamar no particular que a gente vai... Mas aí, sabe o que é interessante? Chamar no particular, marcar uma avaliação, vá lá. Porque daí na avaliação você vai entender. Porque às vezes as pessoas são mais visuais. Elas precisam ter contato com uma foto de antes e depois. Mas aí você vai ter algum caso. Exato. Na consultório eu abro. Não vai ser aquele negócio que você não sabe se a foto é de verdade ou se não é, se ela foi manipulada ou não foi. Porque hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial... Gente, tô com medo. Menina, tá demais mesmo. Não é? A inteligência artificial dá medo. Que sou da geração... Nós que somos daquela geração que passou por todas as tecnologias. Sim. Aí se depara com inteligência artificial, você fala assim, gente... Será que vai dar certo esse negócio? Ai, nem me fale. Né? Tem o lado bom, mas a gente tem que saber usar. Exato. Essa que é a questão. E como tudo que tem o seu lado bom, tem aquelas pessoas que vão usar para as coisas ruins. Então, por conta disso. Então, marca a avaliação, vai lá, conversa, tira todas as dúvidas já pessoalmente, e daí lá ela vai poder mostrar os casos para vocês. Vocês vão saber que os casos são de verdade. Exatamente. Que não foi manipulada a foto, tá? É, isso mesmo. No meio do nosso bate-papo, a doutora Fabiana falou que além de botox, preenchedores, bioestimuladores, fios de sustentação, os fios também para tratamento, tem os fios de colágeno também, né? Enfim, tem muita coisa. Tecnologias, indicações para técnica de ultrassom microfocado e macrofocado. E tem um laser também chamado Lavian, é isso? Sim, é esse laser. O laser Lavian é uma marca, né? O Lavian é uma marca. Que ele foi disseminado, na verdade, ele ficou conhecido. Isso, ele é um laser de diodo, né? E laser de túlium também, que o pessoal fala. Mas, o que acontece também com a tecnologia? É complicadíssimo. A indicação tem sido muito banalizada, Fá. Muito banalizada. Ótimo você tocar nesse assunto. Laser de túlium é uma coisa, ultrassom microfocado é outra coisa. O laser, nós vamos tratar manchas,
rugas finas, o melasma, porque o que ele vai fazer? Ele vai atuar numa maior profundidade para trazer essa mancha para fora e remover essa mancha. Certo. Grosseiramente falando. Pra gente poder entender. Tá? Então, assim, tem várias outras coisas. E o ultrassom microfocado, ele já vai trabalhar bioestimulando, né, a produção de colágeno. Ele vai trabalhar fazendo lifting, com rugas um pouco mais profundas. Então, assim, o que eu tenho visto muito atualmente é essa banalização do resultado. Aí, o que acontece? O paciente chega no meu consultório e fala assim, essa semana eu vou ter, né, o microfocado no consultório. E, assim, a agenda lota. Eu não preciso nem abrir a boca, lota, porque as indicações de pacientes eu tenho vários. Mas eu indico aquilo, né, corretamente. Eu tenho a indicação para os pacientes X, né? E teve uma paciente, inclusive, que ela falou assim, eu não vou fazer, não. Não dá resultado isso daí. Eu falei, mas peraí, como que não dá resultado? Vamos conversar. Daí a coisa Quero entender o porquê você tá falando isso, exato, né? Aí eu cheguei no resultado. Mas o que era o resultado? A indicação do que ela tinha feito era totalmente errônea do que ela precisava. Olha lá. Então, óbvio que não teve resultado pra ela. Óbvio que pra ela falou que não teve resultado. Exato, porque não foi feito para ela. Porque mesmo dentro do ultrassom, nós temos números de ponteiras, temos intensidades e a gente tem que atingir os níveis que a gente precisa. Por exemplo, eu posso fazer uma lipo de papada com ultrassom. De tão poderoso que ele é. E posso fazer um lifting. Então, assim, você concorda que para eu fazer uma lipo, queimar gordura, né? Diluir gordura, eu tenho que entrar numa parte do tecido, numa intensidade X e numa profundidade Y para conseguir isso. Certo. E para fazer um lifting, eu preciso ir numa profundidade menor, com uma intensidade diferente. Então, assim, são coisas diferentes com o mesmo aparelho. Só que daí você tem que ter domínio da técnica. Que ter indicação. Exato. É. Então, o que acontece? A pessoa traz o aparelho para o consultório dela e coloca a técnica para fazer. Faz a avaliação. Vai fazer, entendeu? Não vai dar resultado. Então, daí é a banalização do procedimento. A tecnologia, gente, é fantástica. É fantástica. É o Se futuro. você souber usá-la da Você forma tem que saber correta. E indicar. Porque, assim, o laser mesmo... Vamos falar... Eu não gosto muito de falar nome, justamente por conta, né, do conselho que não permite que a gente faça propaganda. Mas o laser, né, Lavian, no caso. Eu vi muitas indicações erradas. Laser Lavian não faz lifting. E daí... E as pessoas colocam lá que faz, eu fiz né? O laser. Não, eu já encontrei com várias pessoas. Eu fiz o laser para lifting. Ele não vai atingir esse nível. Ele vai até dar uma melhorada, mas ele não vai atingir. Então, assim... Fez uma vez, putz, não deu resultado, nunca mais vai fazer. Aí chega pra você, eu não quero fazer porque eu não tive resultado. Aí você vai gastar o dobro do tempo pra desconstruir aquela ideia que a pessoa já tem, que ela já formou daquele laser, daquele equipamento, porque pra ela foi feita a indicação errada. Não foi bem indicado. E são tecnologias fantásticas, só que não são coisas baratas. Exato. Então, assim, você não pode fazer o paciente gastar sem ter resultado. Ele tem que gastar com uma coisa que ele vai ter. Vamos combinar que com a Fabiana que eu posso falar. Eu acho um absurdo esses protocolos que as pessoas fazem, que são caríssimos e a pessoa sai insatisfeita. Porque com esse tipo de equipamento que você trabalha, que você colocou pra gente citar, que a gente traçou uma linha de raciocínio pra poder construir essa entrevista pra você aí de casa, pra você ter essa noção de tudo que tá acontecendo. Se a pessoa não souber utilizar da forma correta... Não vai ter resultado. A pessoa só vai gastar dinheiro. Exato. E não vai ter resultado. E não gasta pouco, hein, Fábio? Não, é isso que eu tô falando. Não gasta pouco. É triste. É triste. Porque ela tá fazendo um investimento, não deixa de ser um gasto. É um investimento, mas é um investimento alto e errado. Né? Porque não foi bem direcionada. Exato, não foi bem indicado, não foi bem traçado. Então, assim, é uma coisa... assim, que você tem que fazer com o pé no chão e com um profissional que saiba te indicar. E me corrija se eu estiver errada, porque não adianta você chegar lá também... é dia do laser, eu quero fazer. Vou fazer só o laser. Às vezes você não tem que fazer o laser. Antes do laser, você tem que fazer algum outro tipo de tratamento para chegar no estágio e na fase de entrar com o laser. Exato. Não só isso. Às vezes a gente tem que associar tratamentos junto do laser. Certo. Né? Então, assim... é a indicação mesmo.
Tem pacientes que vão fazer o laser sexta-feira comigo, que eu preparei eles para poder estar fazendo esse laser. Ah lá, eu preparo, gente. E é aí que você vê o resultado. Aí você vai ter um resultado. Nem um botox. Eu não posso fazer um botox no mesmo dia que eu tô fazendo esse laser. Porque o botox, ele não pode ter estímulo muscular. Por quê? Eu tô paralisando a musculatura. Aí eu vou fazer um botox e um laser no mesmo dia. Eu tô fazendo coisas contrárias, porque eu tô estimulando aquele músculo. Então, eu não vou ter o resultado. Então, tudo isso você tem que saber. Então, hoje nós vamos fazer isso, amanhã aquilo, para chegar, sabe, no tratamento final, vamos dizer assim. E, sinceramente, tratamento de harmonização, você não acaba nunca. Você depois tem as manutenções. Então, assim, você vai ter que fazer pelo menos, quando não mais, a cada uma vez por ano, alguma coisa. Né? O Botox, ele não tem essa durabilidade, né? A gente sabe. Se for ver na bula, o Botox eles põem lá que a durabilidade é de 3 a 5 meses. Tem alguns que falam até em 2 hoje em dia, né? Dependendo do estilo de vida do paciente. Então, assim, a cada 6 meses ele vai ter que estar fazendo. Só que Botox é vida, a gente não pode ficar sem, né? Uma vez que você recebeu essa picadinha, meu bem. Não, você não fica mais sem ela. A picadinha que vicia. Exatamente. Você vê o resultado. Você vê o resultado, não tem jeito. Então, quer dizer, você tem que fazer essa manutenção. Não é um tratamento que você faz hoje. Esquece. O tratamento dentário, podemos dizer que às vezes sim, né? Você faz uma reabilitação oral e você acaba. Você vai ter alta desse tratamento. Na reabilitação você também tem que ter as manutenções. Exato. Então, quer dizer, tudo que se diz a ver com estética, a gente tem que ter manutenção, né? Com estética e envelhecimento, a manutenção se faz extremamente necessária. E é aí que muitas vezes os pacientes pecam, porque eles deixam de fazer as manutenções e acabam se frustrando com o resultado. Com o resultado, exato. Né? Porque é aquilo que a gente disse, já volta a falar, não tem nada milagroso. Nada milagroso. Nós temos tecnologias maravilhosas, se bem indicadas. E se o profissional dominar a técnica e se o paciente levar em consideração tudo que foi passado para ele. Exatamente, fizer tudo à risca. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E assim, mas a gente consegue uns resultados fantásticos. E quando o paciente ele é regrado, gente, é demais você ver. Eu tenho umas pacientes lindas, né, que eu amo de paixão, que elas vêm certinho, que elas fazem bonitinho, eu fico assim, apaixonada. Encantada, né? Que eu falo, aí, às vezes eu encontro na rua, eu falo, ai, que linda que tá. Olha que, sabe, você vê aquela naturalidade, aquela coisa bonita, e a gente sabe que ela faz. E trabalhando isso, né? Manchas, trabalhando as linhas de expressão, trabalhando toda essa questão. A gente tem que trabalhar com tudo, né? E assim, eu vou sempre no ponto do que mais incomoda. Pra ser primeiro. A gente tem que começar por ali. Mas não necessariamente vai ser primeiro. Porque muitas vezes o que mais incomoda ela não é o que tem que ser tratado de começo. Às vezes a gente tem que tratar algo antes depois, tá? Pra depois chegar naquele pontinho que incomoda ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tem que ir galgando. Mas, óbvio, eu tenho sempre que partir do que incomoda mais o paciente. Porque muitas vezes você tem uma pinta no meio da testa e o que te incomoda é aquele dentinho quebrado ali no fundo que você nem vê, entendeu? Então, assim, é muito individual. É de cada um, realmente. Né? Então, a gente tem que sentir o paciente, sentir a dor dele, ver o que ele precisa e traçando, né, de acordo com o que ele precisa e o que é correto, né? Agora, o tempo a gente nunca pode estipular, porque esse tratamento pode demorar 1 ano para finalizar, pode demorar 6 meses, às vezes ele precisa de uma coisa pequena. Então, assim, é muito individualizado. Não adianta se comparar. Alguma amiga ou a esposa tá enchendo a paciência, vá falar com quem entende do assunto, faça a sua avaliação e tome suas próprias conclusões. Outra coisa, nessa parte de estética, você não tem que fazer pelo outro, você tem que fazer por você. Por você. Só por você. Eu faço por mim. Eu me amo, eu tenho que me sentir bem antes de qualquer pessoa. Porque eu estando assim, vai estar tudo bem. Doutora Ana Paula Faria, adoro. Doutora Alcides, Fabianas Poderosas essas, hein? Parabéns.
A Fabiana, que ele tá chamando de meu amor, é a doutora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo empenho e dedicação. A Fabiana Fernandes, olha que eu vou, hein, que a gente chamou, né? O Ramon que vai ter que organizar quem vai falar primeiro. Nossa, o Ramon vai ficar doidinho aqui. A Carmen Missali, parabéns, sucesso sempre. E tem mais comentários, olha lá. É um grande diferencial saber indicar o melhor resultado. E você sabe muito bem, a Carmen Missali continua a falar. E a Rosilene Nicolau sim, o falar laser. sobre o laser. Tratamento da herpes também é muito bom, né? É, que assim, eu tenho habilitação para laser terapia, né? Ai, que legal! Não é meu carro-chefe, mas assim, eu uso muito a laser terapia associada com várias técnicas, né? E assim, no caso de herpes é uma contraindicação para todos os tratamentos estéticos, né? Eu não posso fazer nenhum tratamento se a paciente está com uma herpes ativa ou se ela teve uma herpes há pouco tempo. E a gente associando o tratamento de laser para herpes, a gente consegue esse resultado fantástico. Fora que é incômodo, né? Não é só feio, é doloroso, né? Sim, e com o laser você consegue silenciar aquele vírus que está ali. Então você consegue retardar o aparecimento dele, porque ela é recorrente, né? Sim. Então você consegue retardar. E a gente trabalha com o ILIB, né? Com o laser que é ligado direto na radial. Então a gente faz esse tipo de tratamento. E o laser local também, quando ela está ativa. Nem no caso da minha mãe tem um problema seríssimo com herpes, eu trato ela com ILIB. E, nossa, a gente conseguiu retardar isso daí e melhorar muito a condição absurdamente dela. Então, atenção, quem tem herpes recorrente, fantástico, uma ótima indicação de tratamento também para vocês procurarem. Sim, na verdade, na região da cavidade oral, tá? Exato! Não vamos misturar as coisas. Não mistura as coisas, pelo amor de Deus. Ficou com alguma dúvida? Vou deixar mais uma vez o arroba da doutora Fabiana, doutora.fabianabtc, tá aparecendo aí, olha, embaixo do nome dela, tá? Para vocês seguirem, para vocês acompanharem também um pouquinho do trabalho. Manda lá no direct que ela vai responder, se vocês quiserem saber também como marcar consulta, enfim, para saber todos os detalhes. Gente, passou voando. Eu falei que ia passar voando. Meu Deus, que pena. Gratidão pelo carinho. Gratidão é minha, muito obrigada mesmo por você ter acreditado no meu trabalho, confiado em mim, ter vindo aqui. Eu sempre acreditei no seu trabalho, eu sou apaixonada por ele, sou sua fã, sempre te segui desde o Médico em Casa, já falei isso pra você. Verdade. E foi assim um prazer. Faz tempo que a gente tenta marcar, mas nunca dava certo, mas agora dará. Deu certo. E dará mais vezes. Porque eu acho assim que são dúvidas que a gente tem que sanar. Eu acho que para minha área odontológica é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque, como eu falei, hoje existe essa banalização, né, dessa área minha de atuação e com isso acaba tendo algumas risgas, né, com alguns outros profissionais, mas assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. A gente tem que delimitar muito bem o espaço da gente, e esse canal seu aberto para mim é muito importante para eu estar divulgando, né, delimitando o meu espaço e mostrando dentro da minha área de atuação como funciona. E só quero te agradecer. Obrigado por tudo, pelo carinho. Esse lugar é uma delícia. Um beijo no seu coração. Beijo pro Dr. Alcides, pra toda a família linda. Mais 2 médicos vindo aí. Nossa, daqui uma semana minha filha é formada. Ai, que já delícia. Tô chorando horrores. Que delícia. Aproveite todos os minutos, todos os momentos que fazem toda a diferença, sempre. Com certeza. Pode deixar. Beijo no coração. E vocês continuem. Você também fica com Deus. Vocês continuem com a programação aqui da Rádio Podcast. Eu sempre falo que Além da Saúde dá o pontapé inicial na programação semanal, né? Vem muita coisa por aí. Uma excelente semana. Juízo, mas não muito. Fiquem com Deus. Um beijo instalado no seu coração. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e Podcast.